Por causa dessa mensagem, dessa convicção que eles tinham em seu coração, desse fervor do Espírito que os impulsionavam a enfrentar as objeções, as autoridades, as ameaças com ousadia, com firmeza, com coragem. E é essa coragem dos apóstolos, essa coragem da igreja primitiva, que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Senhor Deus quer que nós venhamos a ter hoje e sempre. Uma igreja fervorosa, plena de seu Espírito, plenamente identificada com a causa, que não está apenas em algum momento com fervor, em algum momento com aquela disposição, congresso, glória a Deus. Vou ao congresso, pois é muito precioso, revejo os irmãos, estamos em comunhão, Deus se glorifica, de fato isso é uma realidade. Porém o fervor que Deus quer que nós tenhamos em nossos corações, não é um fervor momentâneo, apenas no momento das nossas festas, temos uma no ano, ou duas. É um fervor que o Senhor Deus deseja que permaneça em nossos corações. E o que enfervesce a alma de um cristão, o que o mantém ousado, determinado, comprometido, destemido, não vem de si mesmo, da sua força de vontade, do seu pensamento, provém, emana do Espírito Santo de Deus. Por isso já quero dizer-lhes que o que a igreja do nome de Jesus necessita, a igreja odierna, sabe do que necessita? Não é de mais dinheiro, não é de mais templos físicos, não é. Mas você poderá dizer, olha pastor, precisamos de dinheiro, porque se tivéssemos dinheiro, poderíamos comprar templos, e aí poderia haver mais pessoas, e poderíamos, mas sem a unção, sem a presença fervente do Espírito Santo, inútil nos seria ter tanto dinheiro, ter tantas propriedades. Deixemos isso daí para as pseudos igrejas, que se orgulham por sua riqueza, pelos seus templos suntuosos, mas vamos nos orgulhar de ter a presença mais sublime do universo, dentro de cada um de nós, igreja. Alegre-se, não entristeça-se, e olha para a sua igreja, olha ali para os músicos, os instrumentos, ai que pena, as outras igrejas do mundo, que não têm a verdade, são, olha, repletos de coisas elegantes, e eu não tenho. Não se importe com isso, irmão, não se importe que seu templo ainda está em obra negra, está no reboco, não se importe com isso, se preocupe ou se ocupe em se encher do Espírito Santo de Deus, é isso que nos faz diferença. Eu tenho um orgulho de pertencer a essa igreja. Que alegria pertencer a esta igreja, não por nós, mas por Ele que está em nós, está conosco e para sempre nos acompanhará. Me orgulho por saber que aqui neste lugar, que em nossas congregações, por mais simples que elas venham ser, o Espírito Santo de Deus nos acompanha. Alegremos-nos por isso, por saber que Ele nos acompanha nesta manhã. Oh, glória ao Senhor! Oh, glória ao Senhor! Valeu a pena virmos a este lugar. Valeu a pena superar os obstáculos, irmã Estefânia. Ali está o Christopher. Fica de pé, Christopher. Você é pequenininho, fica em pé. Ou suba na cadeira para que te vejam. Esse menino aqui, de apenas 11 anos de idade, decidiu se batizar neste congresso. Mas você dirá, mas pastor, 11 anos? É muito novinho. De 12 para cima.
não coloquemos regras para o Espírito Santo de Deus. Deus é soberano. E se Ele toca na vida de uma criança, se o Senhor quer com seu Espírito Santo, nos alegremos, porque essa promessa é também para os nossos filhos. E minha filha no ano passado foi cheia do Espírito Santo, com 8, 9 anos de idade. Será que um menino com 11 anos, que ele mesmo fala, conheço mais de Bíblia que os adultos, vamos impedir este menino de descer as águas em um nome? Claro que não! Algo que a igreja primitiva reconhecia era a soberania de Deus. Quantos reconhecem a soberania de Deus? Aleluia. O inimigo enviou febre para esse menino. Ontem, ardendo de febre. Quantos graus, irmã, de febre? 40 graus de febre. Diabo maldito. Mas justamente ele. Porque não há outro. Oh, que pecado. Porém, graças ao Senhor que Deus o dá saúde está aqui, Christopher. E no nome de Jesus você vai ser batizado. E vai sair daqui com o dom do Espírito Santo. O perdão dos seus pecados. Mas pastor, é muito novinho. Não. Há uma estatística aí. Que as crianças, há um pensamento as crianças. Eu fui batizado com 10, pronto. Tenho 37 e permaneço no caminho. E me alegro por haver sido alcançado pela graça do Senhor. E por hoje ser seu servo. Há suas exceções. Ele vem de uma família cristã, nasceu no evangelho, num berço cristão. E por isso a gente concordou em aceitar o pensamento dele, o desejo dele de ser batizado. Falamos com sua mãe, o seu pai, que se Deus quiser será batizado, descerá as águas em nome de Jesus. Assim que você, criança que está aqui, prepare-se. Fale com seu papai, com a sua mamãe, e fale: papai, eu também quero ser perdoada dos pecados. Eu também quero receber o dom do Espírito Santo. Minha filha, eu tenho que segurá-la. Papai, eu quero me batizar. Papai, eu quero me batizar. Mas já que você se batizou com 10, vou esperar mais um ano para que quando com 10 anos eu tenha, também possa me batizar em nome de Jesus. Que lindo isso! Esse bom exemplo que você, pai, que você, mãe, pode dar para os seus filhos. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor foi misericordioso com este servo. E me permitiu nascer em um lar cristão. Ai, não. Que eu não tenho palavras para expressar a gratidão que tenho em meu coração por aquilo que Deus tem feito em minha vida. Salvou o meu pai, salvou a minha mãe, para que ao vir a este mundo eu já viesse em um berço cristão. Você, jovem, que teve essa oportunidade de nascer em um berço cristão, alegre-se. Por mais que o seu pai não seja o mais rico, alegre-se. Porque há outros que se alegram. Nasci em um berço de ouro. Porém, quantos podem se colocar em pé aqui, assim como eu, e falar: louvo ao Senhor, porque eu nasci num berço cristão. Nasci num berço fervoroso da presença de Deus. Porque eu, com apenas alguns meses de vida, fui apresentado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu acredito que naquele momento, o Espírito Santo de Deus me tocou e me consagrou para si. Há um ano atrás estava meu filhinho Jeremy aqui, também seguindo o legado do papai, apresentado ao Senhor. Por isso você, jovem irmão e irmã que nasceu num berço cristão, valoriza isso. Porque que triste saber que muitos que nasceram num lar cristão se desviaram, porque muitos amigos que vieram do mundão,
dos vícios, do pecado mais nojento, olham para ti, olham para mim e falam: nossa, pastor, pero que experiência tão preciosa, né? Eu falo: sim, amigo, mas que experiência preciosa você também está tendo. Mas eles olham para nós com essa admiração. Por isso, jovem, valoriza esse privilégio que Deus te deu, de nascer num lar cristão. E se o inimigo quer te puxar para o mundo, repreenda-o em nome de Jesus. Se você está ali meio que cambaleando, um pé na igreja, outro no mundo, fale: Espírito Santo de Deus, queima tudo aquilo que vai contra a tua vontade e incendeia em mim esse espírito disposto a permanecer no centro da tua vontade por toda a minha vida. Eu me nego a deixar esse Deus que negou tudo para também não me deixar. Me nego a abandonar a fé. Me nego a dar as costas para Cristo. Porém, uma vez mais, eu afirmo minha decisão a Ti, meu Senhor, de permanecer no Teu caminho, de permanecer Te servindo, Te honrando, Senhor. Se há algo que a igreja de todos os tempos enfrenta, é a perseguição, é a oposição, são os conceitos, é o ciúme do mundo, a eles deixarem de ser o centro da atenção, para nós virmos a ser o centro da atenção, como aqueles que pregam contra aquilo que eles influenciam. O mundo tem ciúme de você, irmão. Ficaram com ciúme, se sentiram ameaçados, as autoridades. Prendamos esses homens. O que podemos fazer para que eles cessem com essa mensagem? Prendamos eles, falemos duro. Estavam se sentindo o seu espaço invadido. Mas se há algo que a igreja do Senhor faz, é conquistar território para o reino de Deus. Por isso, amado irmão, quando você caminhar por aí fora, caminhe com confiança, com autoridade, com fervor do Espírito Santo, e abra campo para o reino de Deus. Ali aonde você está, você é um enviado de Jesus para abrir campo para o seu reino. E não se importe com as oposições. Não pare diante de uma situação enviada pelo diabo para fazer-te deter. Se há uma coisa que a igreja do Senhor tem como característica, é que ela é imparável. A igreja do Senhor é imparável. A igreja aqui no Brasil tem enfrentado no passado situações bastante difíceis que tentaram impedir o avanço da obra do Senhor aqui no Brasil. Mas assim como nos tempos antigos, que não foi possível que a igreja do Senhor fosse detida pelas ameaças, pelas prisões, pelos açoites, a igreja do nome de Jesus também não o será detida. Porque em nós, irmãos, há um fervor produzido pelo Espírito Santo. Se esta igreja não fosse de Jesus, se esta igreja não fosse movida pelo Espírito Santo de Deus, teríamos acabado diante das oposições, das pressões do inimigo. Mas graças damos ao Senhor, pois neste ano faremos mais um ano de haver sido estabelecida a igreja do Senhor aqui no Brasil. Vamos de glória em glória, de vitória em vitória. O Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Quantos dizem amém? Nenhuma porta de aço, nenhuma ideologia, nem os problemas, nem as limitações, nada nos pode deter. Porém, para isso, nós precisamos estar identificados com essas características que a igreja primitiva possuía, e por isso era uma igreja fervorosa, por isso era uma igreja sobrenatural, por isso era uma igreja poderosa nas mãos de Deus. Uma dessas características que a igreja primitiva possuía, que a tornou assim fervorosa, poderosa nas mãos do Senhor, era que a igreja primitiva estava identificada com o nome de Jesus.
Amada igreja e amigos que nos acompanham nesta manhã, nós não somos servos, não adoramos a um Deus anônimo. Não adoramos a um Deus anônimo. O Deus que adoramos, o Deus que pregamos, o Deus que cremos tem nome. E falemos bem forte qual é esse nome, sobre todo nome, para que todos ouçam aqui neste auditório e ali pelas redes sociais, qual é o nome que identifica o Deus desta igreja? Jesus. Jesus é esse nome sobre todo nome. Quantos adoram o nome de Jesus com uma forte salva de palmas? Este é o nome que te identifica. Este é o nome que me identifica. Este é o nome que identifica esta igreja. É o nome poderoso de Jesus Cristo. Era o que identificava a igreja primitiva. É o que nos identifica nesses tempos de tanta igreja. Tanta igreja. Ah, mas eu me alegro por saber que eu tenho um nome que é sobre todo o nome de Jesus. Muitos personagens do Antigo Testamento procuraram saber qual era o nome de Deus. Como foi Moisés no momento do seu chamado, Jacó em Peniel, que lutava com uma teofania de Deus, rogou a Deus, aquele varão: rogo-te, como te chamas? Mas o Senhor guardava mistério para aquele tempo, porque não era aquele tempo que o Senhor havia estabelecido para revelar seu nome redentor, mas sim para a nossa época. Muitos procuraram saber como é que Deus se chamava, porém Deus não havia revelado naquele tempo, mas havia profetizado por meio dos profetas Zacarias e Isaías, dizendo através de Zacarias: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Claro que Deus teve muitos nomes no Antigo Testamento, aproximações nominais, invocações situacionais, que mostravam um pouco do caráter de nosso Deus, mas esses não eram nome próprio do nosso Deus. Por meio do profeta Zacarias havia dito que um seria o seu nome. Qual seria este nome? Esses personagens estavam curiosos, porque, irmão, saber o nome de outra pessoa é um princípio para uma conversa, não é verdade? É um princípio elementar de qualquer relacionamento. Quando você fala com uma pessoa, você fala: como você se chama? Como você se chama, irmão? Irmão Juan. Deus te abençoe, irmão. Você é gente boa, hein? Toca muito bem um teclado. Dá para nós termos uma aproximação melhor, conhecendo o nome da outra pessoa. Como eu posso ter uma relação com o divino se eu não conheço o seu nome? Como? Há uma incógnita na mente de muitos crentes, de muitos teólogos, eruditos, muitas pessoas que levam anos no cristianismo, mas ainda não sabem como é que o seu Deus ou o Criador se chama. Porém, se há algo que também me alegra, é aquilo que o Senhor disse por meio do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 6. Mas virá o dia em que o meu povo conhecerá o meu nome. E eu estou diante desse povo que conhece esse nome sublime. Isso deve nos alegrar, nos motivar, porque há uma promessa, é para o seu povo. E se você compreende, sabe qual é esse nome, você faz parte do povo de Deus, detentor das bênçãos de Deus para o seu povo. Olha que bênção! Os amigos que estão conosco nesta manhã também podem ter amigo que está aqui nos acompanhando. E você tinha uma dúvida: qual é o nome de Deus? Ah, é o Pai, é Filho, é Espírito Santo. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é Deus, mas não se chama Deus. Deus é Pai, mas não se chama Pai. Deus, na sua encarnação, chamou-se de Filho, mas Ele não se chama Filho.
Deus é por natureza Espírito de caráter santo, mas não se chama Espírito Santo. Deus tem um nome, que é sobre todo nome, que salva, que liberta, que transforma, que é sobrenatural, que nós levamos em nossos corações, que foi aquilo que o apóstolo Pedro disse em Atos 4, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome salvífico, esse nome que no passado era um mistério, que Moisés quis conhecer, mas não pôde, Jacó quis conhecer, mas também não pôde, nós o conhecemos, é o nome de Jesus. Aproprie-se dessa revelação que muitos não a têm. Guarda este nome no seu coração. E não deixe que o mundo, os problemas o apague. Que triste realidade. Que muitos receberam a revelação, mas não guardaram essa revelação com carinho, valorizando, reconhecendo a importância que há em o nome de Jesus. Esse nome te salva, querido amigo. Este nome nos salva, porque o Senhor é o Salvador. E isso Ele havia dito por meio dos seus servos. E outra coisa que nós devemos compreender é que o nome de Jesus não é uma palavra mágica. Sabe, porque muitos, o nome de Jesus é o nome de Deus, beleza. Que por meio do nome de Jesus os demônios vão embora. Ok. Nós devemos estar identificados com este nome. Sabe por quê? Porque se alguém o invoca sem compreender quem é que está identificado por este nome, o milagre não vai acontecer. O demônio não vai fugir e vai passar vergonha. Não queira passar vergonha ao invocar o nome do Senhor Jesus, sem a plena identificação, sem a plena fé e compreensão de quem é que está representado por meio deste nome. Porque assim aconteceu com os 7 filhos de Seva. Quantos recordam essa passagem de Atos 19, que quiseram expulsar um demônio por meio do nome de Jesus a quem Paulo pregava. E esse demônio falou: olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são? E bateram nesses exorcistas e deixaram-os como que nus, porque invocaram esse nome sem estar plenamente identificados. Amada igreja do Senhor, nós devemos ter essa plena identificação no nome de Jesus, e quando invocarmos a Ele, devemos compreender que quando nós invocamos o nome de Jesus, Deus se faz presente, a sua obra se realiza, coisas sobrenaturais vêm a suceder, porque o nome de Jesus representa a presença de Deus, seu poder e a sua autoridade. É importante que aquele que invoca o santo nome de Jesus creia plenamente que em nome de Jesus os demônios fogem, as doenças desaparecem, os crentes são cheios do Espírito Santo, milagres acontecem, o extraordinário passa a ser real na vida daquele a quem é invocado o nome de Jesus. Assim que, amada igreja, amados irmãos, sobre ti foi invocado o nome de Jesus, sobre ti será uma vez mais invocado o nome de Jesus. Se há alguém aqui doente, por meio do nome de Jesus você pode alcançar. E a cura não está no bispo, a cura não está na bispa, a cura não está no apóstolo dos milagres, a cura não está no pastor, nem estava em Pedro e João quando curaram aquele coxo. A cura vem por meio do nome de Jesus, que é invocado por alguém que crê, confia no nome. O milagre acontecerá na sua vida nesta manhã. Quantos louvam o nome de Jesus uma vez mais e sempre eternamente louvado seja o nome do Senhor para sempre.
Portanto, devemos adorar ao nome de Jesus com todo fervor, honrar a esse nome, reverenciar esse nome. Não o pronuncie desnecessariamente, porque o nome do nosso Senhor é santo, é santo, é santo, é digno de honra, é digno de todo reconhecimento, é digno de toda adoração. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este nome nos beneficia, pois é muito poderoso, é todo poderoso. Disse o Senhor Jesus aos seus discípulos, antes deles irem e enfrentarem as oposições, o Senhor os disse: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Essa é a nossa arma fervorosa contra todas as hostes espirituais do mal. Em o nome do Senhor alcançaremos vitória, em o nome do Senhor Jesus faremos proezas, nada e ninguém nos deterá. Quando ao invocarmos o nome de Jesus, o Senhor se fizer presente, nada e ninguém nos poderão deter, porque em nós está essa plena identificação com o nome de Jesus. Disse o salmista, no Salmo capítulo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. No momento da angústia, invoque o nome de Jesus, que o Senhor te responderá. Não grite por Maria, não grite por José, não grite Lula, Bolsonaro que vai me dar um auxílio. Invoque o nome poderoso do Senhor Jesus e Ele te responderá. Glória ao nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a ele, porém o povo lhes distributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar ao menos a sua sombra, a sombra de Pedro, se projetasse em alguns deles, e eles viessem a ficar curados. Olha que através do nome de Jesus, nós alcançamos poder sobrenatural. Esta era uma característica da igreja primitiva, que nós devemos continuar a ter, o nome do Senhor, como a nossa identidade. A igreja odierna não pode abandonar a sua fé, assim como não abandonou a igreja primitiva. Diz ali no versículo 18 ao 20 de Atos 4, chamando os apóstolos, ordenaram-lhes que de modo algum falassem, nem ensinassem que nome? O nome de Jesus é um perigo para o diabo. Ele estremece, atordoa os seus ouvidos. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes ao Senhor do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ouça bem, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não somente ouviram, como também viram. Eles viram os milagres, eles ouviram os ensinamentos, eles viram Jesus sendo crucificado, eles viram Jesus ressuscitando dentre os mortos, eles viram o Senhor Jesus ascendendo aos céus.
Sabe, esses milagres, essas manifestações do poder de Deus, que você tem visto na sua vida. Quem que está aqui comigo nesta manhã pode falar: eu vi um milagre de Jesus na minha vida. Eu vi um milagre de Jesus na minha família. Quantos aqui já têm contemplado os milagres do Senhor? Diga glória a Deus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só em você reparar o milagre da vida, glória ao Senhor. Que milagre tão maravilhoso, havermos conhecido a Jesus, havermos sido transformados por sua palavra, havermos sido curados. Quantos aqui poderão afirmar: fui curado por Jesus? Quem aqui já foi curado por Jesus? Ali está o Christopher, que foi curado mais recente. Ou não sei se alguém aqui durante o culto já tem sido curado, sentido a cura divina sobre si. Aqui está o Deus que cura. Aqui está o Deus que transforma. Aqui está o Deus que liberta. Aqui está o Deus que te livra da morte. Quem aqui já passou pelo vale da sombra da morte e o Senhor o livrou com mão poderosa? E você fala: por pouco eu fui. Aqui temos um irmão que por pouco não foi pela Covid. Está aqui um milagre de Jesus. Há muitos milagres de Jesus. Ou seja, essas experiências que nós temos visto e ouvido da parte de Deus, o Senhor permitiu para que gerassem em nós essa fé, essa confiança, essa certeza que o Deus que nós servimos é o Deus que faz milagres e maravilhas, para que não o abandonássemos. Nós podemos recordar que naquela ocasião que Jesus estava ali nas bodas de Caná da Galileia, diante dos seus discípulos, Jesus manifestou a sua glória. E o que aconteceu com os discípulos? E os seus discípulos creram nele. Sabe esses milagres que o Senhor fez na sua vida, amado irmão? Sabe esses milagres que o Senhor fez na sua família, querida família que me acompanha nesta manhã? São milagres, experiências que Deus permitiu que você tivesse, para que você cresce nele e não abandonasse a sua fé. Eu tenho certeza que mais de 10, não mais de 1, ou mais de 20, o inimigo tem se levantado para fazer você desacreditar desse Deus e dar as costas, porque muito problema, muita situação. Eu pensava que ser cristão faria com que as coisas fossem mais tranquilas para mim, ledo engano. Não é assim. Nós enfrentaremos muitas adversidades, mas o Senhor falou para nós: vivam no fervor do meu espírito, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão com meu poder. Por isso não abandone a sua fé, não abandone esse Deus, não deixe de se reunir para congregar ao Senhor e adorar ao Deus que é milagroso, que é poderoso. A igreja primitiva, diante das perseguições, não abandonaram a sua fé. Eles se atinham àquilo que haviam visto e ouvido, e isso era o que deixava eles com um coração destemido, com uma vida destemida. Se há algo que nós precisamos para que não venhamos a abandonar o Senhor hoje nem amanhã, é não nos esquecermos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu sempre trago à tona, quando passo por situações adversas, aquilo que o Senhor fez por mim, e na hora já me alegro. Falava do nosso irmão que quase foi tomado pelo Covid, mas minha mãe foi. E aí? Senhor, por que outros não morreram pela Covid? E a minha mãe sim, cristã. Meu exemplo de infância, de vida, assim como também o meu pai. Não, irmão, não nos questionemos diante daquilo que enfrentemos. Não nos esqueçamos daquilo que o Senhor Deus tem feito por cada um de nós. Se havia outra coisa que a igreja primitiva tinha e reconhecia, como já os havia dito, diante das perseguições, diante da oposição das autoridades, diante dos martírios, das situações, circunstâncias adversas que eles experimentavam, que os apóstolos experimentavam, que eles também viam, diante de toda essa situação adversa, olha, humanamente difícil e até impossível de suportar, de tolerar, graças damos ao Senhor que aquilo que nós enfrentamos neste mundo não atinge a nossa vida física, não pode atingir, por assim dizer, a nossa alma, o nosso coração, porque há uma força que nos blinda, que nos protege.
É a força do Espírito Santo de Deus em ação em cada um de nós. Por isso que depois da igreja haver experimentado o Pentecostes, era uma igreja blindada pelo Espírito Santo do Senhor. Se você se sente ali vulnerável, se as coisas do mundo estão oprimindo o seu coração, estão te entristecendo, levando você a: será que eu continuo? Não, que aconteceu algo terrível na minha vida, pastor. Se você compreendesse, se você estivesse desse outro lado, você me entenderia. Irmão, eu posso te entender sim, mas entenda-me a mim também, desse outro lado, e confia no Senhor, que esse Deus que não te deixou, não te deixará. Diante dessa circunstância, não se esqueça dos milagres que o Senhor fez na sua vida. Não abandone a fé. Não dê as costas para esse Deus poderoso. A igreja tinha um só coração e uma só alma. E diante das ameaças, diante da oposição do inimigo, das autoridades, eles se uniam no mesmo fervor, com o mesmo propósito, para clamar ao Senhor, que havia operado milagres e prodígios enquanto estava como homem aqui na terra, mas havia ascendido aos céus, mas continuava com eles por meio do seu Espírito, e levantaram esse clamor ao Senhor, unânimes. Ali em Atos 4:24, para irmos encerrando, havia outros pontos para compartilhar, mas já o Espírito Santo me freia e fala: meu servo, vai encerrando este sermão. E diz ali a palavra do Senhor em Atos 4:24, ouvindo isto, unânimes. A igreja tinha essa outra característica, uma igreja unida é invencível diante dos problemas. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor. Reconheciam a soberania de Deus e não reclamavam, não questionavam as situações que eles viviam, que eles experimentavam. Que bom é nós termos essa compreensão que é Deus quem rege esta igreja, que é Deus quem conduz as nossas vidas, que Deus é o presidente dos presidentes da sua igreja. É Deus quem preside as nossas vidas, é Deus quem guia esta igreja. É Deus quem permite ou não permite que coisas aconteçam. E se acontece alguma coisa difícil, uma coisa má aos nossos olhos humanos, até mesmo contra a igreja, não questionemos o Senhor. Não perguntemos a Ele os porquês. Por que isso me acontece, Senhor? Por que isso me acontece? Reconheçamos a soberania de Deus. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor para sempre. É isso. E me chamou a atenção a igreja unânime, não reclamando: Senhor, a oposição. Não. Ó soberano Deus, Tu fizeste o céu, a terra e tudo que neles há. Dissesse por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, já estava escrito. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, já estava escrito. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo que tua mão e o teu propósito pré-determinaram. E disseram a uma só voz: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Eles não pediram ao Senhor: Senhor, livra-nos, extermine-os da terra, para que nós com liberdade anunciemos a sua palavra. Não. Eles eram bem entendidos, pois eram movidos pelo Espírito Santo, inclusive nas suas orações. Que o Espírito Santo de Deus nos guie, aquilo que nós clamamos ao Senhor esteja de acordo à sua vontade. E eles clamaram a Deus unanimemente, guiados pelo Espírito, para que o Senhor Deus viesse a dar aos seus servos essa ousadia para anunciarem a palavra. Quantos nesta manhã gostariam de orar ao Senhor e levar esse clamor ao Senhor pelo seu pastor, pelos pregadores do tempo atual,
para que o Senhor Deus venha dar essa ousadia para poder empregar a sua palavra. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Diz a palavra do Senhor que tão fervorosa foi esta oração. Se é uma das características que a igreja do Senhor faz quando está junta, é orar ao Senhor, é clamar ao Senhor. Há dias atrás estávamos clamando ao Senhor para que o Senhor nos abençoasse neste evento, e o evento chegou. Esse clamor que você elevou ao Senhor chegou ao trono da graça, e o Senhor respondeu, pois você está aqui conosco nesta manhã, ou está por ali no caminho. Olha, o Senhor atende às nossas orações, ao nosso clamor. Quantos acreditam nisso? Que o nosso Deus é o Deus que responde? Quantos acreditam que Deus nos poderá responder nesta manhã? Tendo eles orado, uma oração fervorosa, entendida, guiada pelo Espírito Santo. Não era somente um irmão ali fervoroso, era toda a congregação fervorosa. Tomara a Deus que nós venhamos a ser como essas brasas vivas. Há ainda vários espaços por aqui que eu tenho fé que serão preenchidos. Mas você que já está pegando ali o calor do Espírito Santo, quando chegar o irmão ali no culto da tarde, ou no culto da noite, você como uma brasa viva, possa contagiar o irmão que está ao seu lado, né, irmão Joel? Esse irmão Joel pula, louva com fervor. Cada um tem o seu estilo para adorar, não é? Mas todos nós temos o mesmo Espírito. E quantos nesta manhã querem elevar ao Senhor uma oração, um clamor: Senhor, aviva-me com teu Espírito. Senhor, usa-me com ousadia para eu poder pregar a sua palavra. Dá-me essa coragem, essa determinação. Me blinde com seu Espírito. Estou sendo atacado fortemente, Senhor, mas eu não peço que o Senhor afaste de mim essas pessoas. Não, eu peço ao Senhor que me dê ousadia, que me dê revestimento do seu Espírito, para eu poder enfrentá-los e vencê-los, para eu poder pisar na cabeça do inimigo e declarar vitória no nome de Jesus. Senhor, me revista com seu poder, me dê essa coragem que houve na vida dos apóstolos, para eu cumprir a missão neste tempo e não me acovardar. Olha, invoque o nome do Senhor Jesus sobre essa sua necessidade. Nesta manhã eu te convido a fazer essa oração fervorosa, e eu tenho certeza que o Senhor nos responderá, pois o Senhor responde à sua igreja. E todos tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e alma, com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Quantos querem a graça do Senhor? Quantos querem o poder de Deus fluindo sobre as suas veias? Quantos querem o poder de Deus, olha, minando dentro do seu coração, ao ponto de você impactar as pessoas que estão ao seu lado? Eu convido a amada igreja do Senhor a se colocar em pé nesta manhã, e juntos elevarmos nossas mãos aos céus, ou dobrarmos nossos joelhos diante da preciosa, poderosa presença de Jesus nesta manhã. Vamos invocar o nome do Senhor sobre a sua igreja. Que tal? Que tal nós juntos aqui, alguns minutos, alguns instantes, elevarmos esse clamor ao Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família? Qual área da sua vida está sendo atacada pelo inimigo? Talvez venha a ser a sua mente. Olha, você não vai conseguir. Olha isso que está acontecendo. Cadê Deus? Cadê Deus? O inimigo pode tentar te iludir, falando para você que Deus está longe de ti, que Deus não passa do fruto da imaginação. Mentira, fala: há poder no nome de Jesus. Esse pensamento irá embora. Qual área da sua vida você está passando por alguma dificuldade? A dificuldade espiritual que você pode estar passando hoje é a falta do fervor. Já não falas mais em línguas, já não sentes mais, quem sabe, a presença do Senhor. Eu não sei você, pastor, ali na sua congregação, se há casos assim, onde irmãos, irmãs se aproximam a você e falam: pastor, eu já não estou mais sentindo a presença do Senhor.
pastor, eu antes vinha aqui à igreja no momento do louvor, eu chorava, eu sentia algo diferente. Nos cultos eu sentia o Espírito Santo de Deus e falava em outras línguas, me alegrava, mas já não está mais acontecendo isso comigo hoje. Falávamos à igreja ali em Curitiba, irmão, que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Alguém que passa por uma situação dessas, já não tem mais falado em outras línguas, já não tem mais sentido a presença do Senhor, que é tão real. Quem aqui sente a presença do Espírito Santo de Deus consigo nesta manhã? Porque você não o adora, porque você não o exalta. E se alguém que ainda não tem sentido, ou já tem sentido, e tem esse ardente desejo dentro do seu coração, de uma vez mais poder falar em outras línguas, de uma vez mais sentir o toque do poder do Senhor sobre si, e você ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, e ter uma experiência maravilhosa. Para começarmos nesse congresso, eu faço um convite para você aqui à frente. Aqui à frente, venha como uma expressão de fé, como uma expressão de determinação. Hoje é o meu dia. Hoje é o dia que o Senhor tem preparado para mim. Vou me regozijar, vou me derramar diante da sua presença. Aqui está o nome de Jesus, o nome sublime. Alguém nesta manhã que reconhece a grandeza, a majestade que há no nome de Jesus, e queira vir ao altar, talvez não para pedir nada, mas sim para adorar esse nome sublime. Quantos poderiam nesta manhã dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu honro o teu nome? Muitos quiseram conhecer no passado, mas não conheceram. Muitos ainda hoje não sabem como tu te chamas, mas eu dou graças a ti pelo Senhor me haver revelado o seu nome sublime. E diante de ti eu dobro os meus joelhos em louvor e adoração ao nome de Jesus. Eu glorifico o nome de Jesus nesta manhã. Não sei se há alguém disposto a glorificar o nome de Jesus nesta manhã, que o adore, que o bendiga, que eu proclame com todo vigor: há poder no nome de Jesus. Nome sublime, nome exaltado é o nome do Senhor. Ou você está passando por um problema na sua família, o inimigo querendo tirar essa coroa que o Senhor tem dado para os seus filhos, ou para a sua esposa, ou para o seu esposo. Você vê o seu esposo, a sua esposa, aos pouquinhos se afastando da presença do Senhor, já não congrega mais, já não ora mais, e você olha o seu esposo ou a sua esposa, ou o seu filho ou a sua filha, fria espiritualmente, porque você não vem e traz ele aqui ao altar do Senhor. Ou você, por meio da sua oração fervorosa, pode clamar para ele e falar: Senhor, aviva o coração de meu esposo, aviva o coração da minha filha, aviva o coração dos meus filhos, aviva a minha família com o poder do teu Espírito Santo. E sem dúvida o Senhor responderá, estremecerá o coração, quebrantará corações, porque o poder do Espírito Santo de Deus quebranta corações mais rígidos que possam haver. Aqui está o Espírito Santo de Deus. Quantos podem invocar o nome do Senhor? Quantos podem clamar ao Senhor: Senhor, Rei soberano, pedimos a ti, ó amado Deus, que a tua mão poderosa seja estendida por cada um de nós nesta manhã, e sejas tu liberando o teu poder sobrenatural sobre estas vidas que estão aqui no altar. Tu sondas os corações, tu conheces a necessidade de cada um de nós, tu sabes quais são as lutas que nós enfrentamos, quais são as situações que nós vivemos. Tu tens o poder de atender-nos, de responder-nos. Por isso, amado Senhor, clamamos a ti nesta manhã, pela vida deste homem, por a vida desta mulher, pela vida deste servo, desta serva tua, que clama por ti nesta manhã, por uma resposta tua, por um favor teu, Senhor. Libera sobre nós, assim como liberaste sobre a tua igreja primitiva, o teu poder. Libera sobre nós a tua unção, libera sobre nós o poder do teu Espírito. Incendeia-nos, Senhor, com tua presença. Oh, incendeia corações com tua presença, que possam ser distribuídas línguas sobrenaturais sobre os seus servos e servas, para que engrandeçam ao Senhor noutras línguas. Oh, soberano Deus, reconhecemos que tu és o diretor, que tu és o presidente desta igreja, que é o Senhor quem rege as nossas vidas, que
és quem permite e não permite que situações aconteçam. E nos diz nesta manhã que o que nós necessitamos para o tempo moderno, para o tempo atual, é a influência do Teu Espírito Santo. Oh Espírito Santo de Deus, impacte-nos. Por Tua mão faça milagres, prodígios, maravilhas. Usa os Teus servos e Tuas servas. Engrandeça-te, Senhor. Engrandeça-te, Senhor. Que o Seu nome venha a ser revelado, que o Seu nome venha a ser engrandecido, que a Tua igreja continue conquistando o território para o Teu reino e almas venham ser impactadas por Tua palavra, vidas venham ser transformadas pelo Teu nome, que a Tua igreja venha a ser conhecida não pelos templos suntuosos, não pela riqueza econômica, que esta igreja venha a ser conhecida mais e mais, porque é portentora do nome mais sublime do universo, porque é uma igreja que de fato experimenta o mover do Espírito Santo de Deus. Que venhamos a ser conhecidos, Senhor, nas regiões aqui de São Paulo, como uma igreja extraordinária, poderosa na palavra, poderosa na influência do Espírito Santo, uma igreja fervorosa, uma igreja que vive na plenitude do Espírito Santo, uma igreja de vidas transformadas, não de pessoas conformadas com o mundo, mas com uma mente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Se você deseja que o Senhor transforme a sua mente, se você deseja que o Senhor transforme a sua vida, a sua casa, o seu coração, Ele está aqui para te atender, para fazer uma obra extraordinária em sua vida, porque você não clama o nome de Jesus, porque você não invoca esse nome sobre todo nome, sobre a sua vida, e receberás o milagre. Deus confortará o seu coração. Este lugar poderá até se estremecer do poder do Senhor se manifestando. Abra espaço para o Espírito Santo de Deus em sua vida. Abra o seu coração para crer nele. Não duvide do poder de Deus. Amém. Aqui há línguas. Aqui há línguas distribuídas pelo Espírito Santo de Deus. Sem dúvida alguma haverão curas. Eu creio que há poder no nome de Jesus. Receba a cura divina em nome de Jesus. Sinta em seu corpo, em seu ser, o toque poderoso de Jesus. E receba nesta hora a influência do Espírito Santo sobre o seu corpo, a influência do Espírito Santo sobre a sua alma, a influência do seu Espírito sobre sua mente, sobre seu coração. E receba a restauração para a sua vida. Receba a ousadia do Espírito para continuar com passos firmes. Receba a unção, receba a glória, receba a glória, receba o poder, receba a unção, o fervor do Espírito Santo. E vamos juntos contemplar as maravilhas do Senhor. A poder, a poder, a poder no nome de Jesus. Oh, alabai, sinta, alabai. Aqui está o Espírito Santo de Deus. Aqui está o Espírito Santo de Deus. Deixe que Ele te toque, deixe que Ele te toque. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma igreja fervorosa no Espírito Santo de Deus é o que o mundo necessita. Um homem e uma mulher fervoroso no Espírito de Deus